eu descobri que minha nora tinha armado uma cilada para me humilhar na frente de toda a família. Mas o que ela não esperava é que eu tivesse guardado algo que mudaria tudo naquela noite. Meu nome é Marisa, tenho 54 anos, e naquele sábado de outubro, enquanto arrumava minha bolsa para ir ao jantar de aniversário do meu filho Tiago, eu ainda não sabia que estava prestes a enfrentar a maior armação da minha vida, e que a verdade viria à tona de um jeito que ninguém poderia imaginar. Mas antes de contar o que aconteceu naquela noite, preciso que você entenda como tudo começou. Porque humilhação não surge do nada. Ela vai sendo construída, tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, até que vira uma parede tão alta que você nem percebe que está presa do outro lado. Eu sempre fui uma mulher trabalhadora. Passei 30 anos da minha vida como auxiliar administrativa numa empresa de materiais de construção aqui em Campinas. Acordava às 5 da manhã, preparava o café, arrumava a casa, deixava tudo pronto para o Tiago antes de sair. Meu marido, o Reinaldo, morreu quando o Tiago tinha apenas 16 anos. Infarto fulminante. Sem aviso, sem despedida, sem tempo para nada. De uma hora para outra, eu virei mãe e pai. Virei tudo. Trabalhei dobrado. Fiz horas extras. Vendi bolos nos finais de semana. Tudo para garantir que meu filho não sentisse falta de nada. Para que ele pudesse estudar, se formar, ter uma vida melhor que a minha. E ele teve. Tiago se formou em administração. Conseguiu um emprego bom numa multinacional. Comprou um apartamento bonito no Cambuí. Conheceu a Viviane. A Viviane, filha única de uma família de comerciantes, donos de 3 farmácias na região. Bonita, bem vestida, sempre com as unhas feitas, cabelo impecável. Desde o primeiro dia, senti que ela me olhava de cima, como se eu fosse algo que precisava ser tolerado, nunca aceito. Mas eu engoli. Afinal, meu filho estava feliz. E uma mãe que ama quer ver o filho feliz, não é mesmo? Eles casaram em 2020, numa cerimônia grande, cheia de gente que eu não conhecia. Eu paguei metade das despesas, mesmo a família dela tendo muito mais condição que eu. O Tiago disse que era importante, que eu era a mãe dele, que eu tinha que participar. E eu participei. Tirei dinheiro da poupança. Não reclamei. Naquele dia, eu ainda não sabia o preço que todos iriam pagar por essa escolha de aceitar tudo calada. Depois do casamento, as coisas mudaram. Devagar. Quase imperceptível no começo. O Tiago começou a me visitar menos. Sempre tinha uma desculpa. Trabalho, compromisso com os sogros, cansaço. Quando eu ligava, ele atendia rápido, com pressa, como quem está fazendo um favor. As conversas foram ficando curtas, mecânicas. Eu tentava entender, tentava ser compreensiva. Afinal, ele tinha uma vida nova, uma esposa, responsabilidades. Mas uma coisa é entender. Outra coisa é aceitar ser tratada como uma lembrança incômoda. A Viviane nunca foi abertamente rude comigo. Não precisava. A grosseria dela era sutil, embrulhada em sorrisos finos e frases educadas que cortavam por dentro. Quando eu visitava o apartamento deles, ela me tratava como uma visita. Oferecia um cafezinho, conversava amenidades, mas sempre olhando para o relógio, sempre deixando claro que eu estava atrapalhando. Uma vez, levei um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Era o favorito do Tiago desde criança. Cheguei no apartamento deles numa tarde de domingo. A Viviane abriu a porta, olhou para a marmita que eu trazia nas mãos e disse, com aquele sorriso gelado: "Ah, Marisa, que desnecessário. A gente está de dieta, evitando açúcar. Mas obrigada pelo carinho." Pegou a marmita, agradeceu de novo e eu fiquei ali, na porta, sem ser convidada para entrar. O Tiago apareceu lá de dentro, acenou, disse que estava no meio de uma reunião online. Me deu um beijo rápido no rosto e voltou para o quarto. Eu desci de elevador, com um nó na garganta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas não falei nada. Engoli mais uma vez. "Isso já aconteceu com você? Essa sensação de que você incomoda só por existir?
conta nos comentários. Os meses foram passando e os sinais foram ficando mais claros. Meu aniversário chegou em março de 2023. Eu não esperava festa, não esperava presente caro. Só queria que meu filho lembrasse, que me ligasse, que aparecesse, que demonstrasse que eu ainda importava. Ele ligou. 10 horas da noite. Pediu desculpas, disse que o dia tinha sido corrido, que ele tinha esquecido. Disse que ia me levar para almoçar no fim de semana para compensar. Eu disse que tudo bem, que eu entendia. Ele não me levou para almoçar, nem naquele fim de semana, nem no outro. E eu não cobrei, porque eu tinha medo. Medo de ser chata, medo de ser a sogra inconveniente, medo de perder o pouco que ainda restava. O primeiro episódio que realmente doeu aconteceu em junho daquele ano. A mãe da Viviane, a Sônia, fez aniversário. 60 anos, festão numa chácara em Valinhos. Churrasco, música ao vivo, decoração cara. Eu não fui convidada. Fiquei sabendo porque vi as fotos no Instagram do Tiago. Ele todo sorridente, abraçado com a Viviane, com os sogros, com um monte de gente. E eu ali, sozinha no meu apartamento, olhando aquelas imagens como se fosse uma estranha, espiando a vida de outra família. Quando encontrei com ele na semana seguinte, comentei. Tentei soar casual, leve, como se não tivesse importância. Vi que você foi na festa da Sônia. Deve ter sido legal. Ele ficou sem graça. Disse que era uma coisa pequena, só família próxima. Eu não disse nada, mas a fisgada no peito foi funda, porque eu era a mãe dele. Se eu não era família próxima, então o que eu era? O segundo episódio veio em setembro. Dia das Mães estava se aproximando, e a Viviane organizou um almoço na casa dos pais dela. Chamou o Tiago. Não me chamou. Quando perguntei, o Tiago me disse que era um almoço só para a mãe dela, que eu entenderia, que era uma data importante para a sogra dele. Eu respirei fundo. Segurei a vontade de gritar. Disse que tudo bem, que eu passaria o dia com uma amiga minha, a Rosana, que também estava sozinha. E passei. Mas cada minuto daquele domingo foi uma facada. Porque enquanto eu estava tentando fingir que estava tudo bem, tomando um café sem graça num shopping com a Rosana, meu filho estava celebrando outra mãe, e eu fui apagada. Como se eu não existisse, como se todos aqueles anos de sacrifício não valessem nada. Mas o pior ainda estava por vir. O terceiro episódio aconteceu em dezembro, 2 semanas antes do Natal. A Viviane e o Tiago deram uma festa no apartamento deles, uma confraternização de fim de ano. Chamaram amigos, colegas de trabalho, os pais dela. Eu só soube porque o Tiago comentou de passagem 3 dias depois, quando eu perguntei como tinha sido o final de semana dele. Ah, fizemos uma festinha aqui em casa. Foi legal, veio bastante gente. Eu não estava nessa gente. Eu que passei anos recebendo os amigos dele na minha casa. Eu que sempre fiz questão de incluir todo mundo, de abrir minha porta, de preparar comida com carinho. Eu não fui convidada para uma festa no apartamento do meu próprio filho. Naquela noite, sentada sozinha na minha sala, olhando para as luzes de Natal que eu tinha colocado na janela, eu percebi uma coisa. Eu não estava sendo esquecida. Eu estava sendo apagada. E pior, eu estava permitindo. Fiquei em silêncio pensando, será que eu merecia isso? Será que eu tinha feito algo tão errado que justificasse ser tratada como um estorvo? Ou será que eu tinha me acostumado tanto a me anular que nem sabia mais como reagir? Decidi que ia passar o Natal com eles. Ia levar uma ceia linda, ia sorrir, ia fingir que estava tudo bem. E talvez, quem sabe, as coisas melhorassem. Não melhoraram. No Natal fui recebida com educação fria. A Viviane tinha preparado tudo. Disse que eu não precisava ter trazido nada. Agradeceu, colocou meus pratos de lado, serviu o que ela tinha feito. Durante a ceia, a conversa girava em torno dos pais dela, dos planos de viagem que eles estavam fazendo juntos, das reformas que pretendiam fazer no apartamento. Eu estava ali, mas não estava. Era como se fosse um fantasma sentado à mesa.
Saí daquela noite com uma certeza. Eu não podia mais continuar assim. Ou eu reagia, ou eu ia desaparecer completamente. E a reação veio de um jeito que eu nunca imaginei. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Janeiro de 2024 chegou. E com ele veio o aniversário do Tiago. 35 anos. A Viviane decidiu fazer uma festa. Disse que seria algo especial. Um jantar elegante só para pessoas próximas. Me disse pelo telefone que eu estava convidada. Mas a voz dela tinha uma entonação estranha, como se estivesse escondendo alguma coisa. Eu aceitei. Disse que ia levar um presente lindo. Ela disse que não precisava, mas eu insisti. Comprei uma camisa social cara, de uma marca que o Tiago gostava. Embrulhei com capricho. Escolhi uma roupa bonita para usar. Um vestido azul marinho, discreto, elegante. Queria estar apresentável. Na tarde do sábado do jantar, fui ao salão. Arrumei o cabelo, fiz as unhas. Queria me sentir bem. Queria me sentir digna. Porque lá no fundo, eu ainda tinha esperança. Esperança de que talvez, naquela noite, as coisas pudessem ser diferentes. Cheguei no restaurante às 8 horas. Era um lugar bonito, no centro de Campinas, um italiano chique, com mesas de toalha branca e velas. A Viviane me recebeu na entrada. Sorriso nos lábios. Olhos vazios. Marisa, que bom que você veio. Entra, entra. Entrei. A mesa estava montada para 15 pessoas. Reconheci alguns rostos. Amigos do Tiago, colegas de trabalho, os pais da Viviane. E mais gente que eu não conhecia. Todos bem vestidos, todos sorrindo, todos conversando animadamente. Sentei no lugar que a Viviane me indicou. Era na ponta da mesa. Longe do Tiago, que estava sentado no centro, ao lado da esposa e dos sogros. Eu estava isolada, como uma peça decorativa esquecida num canto. O jantar começou. Conversas rolavam soltas, risadas ecoavam. Eu tentava participar, mas ninguém me incluía. Vez ou outra, alguém me lançava um olhar educado, um sorriso protocolar e voltava para a conversa anterior. Foi quando chegou a hora do brinde. A Viviane se levantou, taça na mão, e pediu a atenção de todos. Gente, eu queria fazer um brinde especial para o meu marido, para o amor da minha vida, para o homem mais incrível que eu conheço. Ela falou sobre como eles se conheceram, sobre como ele era maravilhoso, sobre como a família dela o acolheu como um filho. Falou dos sogros dela, que sempre o trataram com carinho. Falou dos amigos, que sempre estiveram presentes. E não falou de mim. Nenhuma palavra. Nenhuma menção. Eu que criei aquele homem sozinha. Eu que trabalhei dobrado para dar a ele tudo o que ele precisava. Eu que abri mão de tantas coisas para vê-lo crescer. Eu não existia naquele discurso. Meu coração bateu mais rápido. Senti uma onda de calor subir pelo rosto. Mas não era vergonha. Era raiva. Uma raiva silenciosa, contida, que foi crescendo a cada segundo. O Tiago também fez um brinde. Agradeceu à esposa, aos sogros, aos amigos. E disse de passagem, quase como uma obrigação. E obrigado a todos que sempre estiveram comigo, incluindo minha mãe, é claro. Incluindo. Como se eu fosse um adendo, um detalhe. Senti meus olhos arderem, mas não chorei. Não ia dar esse gostinho para ninguém. Foi então que a Viviane anunciou. E agora, gente, eu preparei uma surpresa. Eu fiz um vídeo com mensagens de pessoas importantes para a vida do Tiago. Vamos assistir? Ela ligou um telão que estava montado no canto do salão. E começou o vídeo. Apareceram amigos dele, mandando mensagens carinhosas. Ex-colegas de faculdade, primos distantes, até o chefe dele da empresa. Cada um falando sobre memórias, sobre características do Tiago, sobre o quanto ele era especial. E mais uma vez, eu não estava ali. Nenhuma imagem minha, nenhuma fala minha. Como se eu nunca tivesse existido na vida dele. Naquele momento, enquanto todos aplaudiam e riam das mensagens,
eu senti algo quebrar dentro de mim. Não era tristeza, era clareza. Clareza absoluta de que eu tinha sido propositalmente apagada. De que aquilo não era descuido, era intencional. A Viviane tinha armado aquilo, tinha me convidado justamente para me humilhar, para me colocar no meu lugar, para me mostrar que eu não importava. Mas o que ela não esperava é que eu tivesse algo guardado, algo que mudaria tudo, porque 3 semanas antes eu tinha ido ao apartamento deles deixar umas roupas que a Viviane tinha me pedido para lavar. Ela não estava, só o Tiago. E enquanto ele atendia uma ligação no quarto, eu fui até a cozinha pegar um copo de água. Foi quando ouvi a voz da Viviane. Ela estava no quarto de hóspedes, no viva-voz com alguém, e o que eu ouvi me gelou. Eu não aguento mais essa mulher, Camila. Ela é grudenta, inconveniente. Fica querendo aparecer aqui toda hora. Eu tô organizando a festa do Tiago e já deixei bem claro pro meu marido. Ela vai estar lá, mas não vai ter protagonismo nenhum. Nada de fala, nada de vídeo, nada. Quero que ela sinta o que é ser invisível. Quero que ela entenda que o lugar dela não é mais aqui. Ouvi mais um pouco. Ela riu, debochou. Disse que eu era aquela sogra chata que não sabe o lugar dela. Meu sangue ferveu, mas eu não reagi. Não naquele momento. Eu saí dali em silêncio, com o coração batendo forte, mas com a mente fria. E peguei meu celular e gravei. Gravei a conversa inteira. Agora sentada naquela ponta de mesa, vendo o vídeo terminar e todos aplaudirem, eu peguei minha bolsa, peguei meu celular e me levantei. Com licença, eu disse, alto o suficiente para todos me ouvirem. Eu também gostaria de fazer um brinde. A Viviane me olhou, surpresa. O Tiago franziu a testa. Todos ficaram em silêncio, me encarando. Eu quero brindar ao meu filho, ao homem que eu criei sozinha, ao menino que eu acordava de madrugada quando tinha febre, ao adolescente que eu consolava quando sofria bullying na escola, ao jovem que eu incentivei a estudar, a crescer, a ser alguém na vida. Fiz uma pausa, respirei fundo. E eu quero brindar também à verdade, porque eu descobri uma coisa muito interessante sobre essa festa, sobre como eu fui propositalmente excluída, sobre como alguém aqui nessa mesa decidiu que eu deveria ser invisível. A Viviane empalideceu. Eu continuei. E como eu não gosto de mentiras, eu trouxe algo para compartilhar com vocês. Peguei meu celular, conectei no telão. A Viviane se levantou tentando me impedir. Marisa, o que você está fazendo? Mas eu já tinha apertado o play. E a voz dela ecoou pelo salão. Eu não aguento mais essa mulher, Camila. Ela é grudenta, inconveniente. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Todos ouviram. Cada palavra, cada deboche, cada maldade. Quando o áudio terminou, eu olhei para Viviane. Ela estava branca, tremendo, sem saber o que dizer. Olhei para o Tiago. Ele estava chocado, boquiaberto, olhando para a esposa como se a visse pela primeira vez. Olhei para os sogros dela. Estavam constrangidos, sem ação. E eu disse com toda a calma do mundo: eu vim aqui hoje porque amo meu filho, porque eu sempre vou amar. Mas eu não vou mais aceitar ser tratada como lixo. Não vou mais aceitar migalhas de atenção. Não vou mais fingir que está tudo bem quando não está. Peguei minha bolsa, peguei o presente que eu tinha trazido e coloquei na mesa, na frente do Tiago. Feliz aniversário, meu filho. Espero que um dia você entenda o que é ser tratado como invisível pelas pessoas que você ama. E saí. Saí daquele restaurante de cabeça erguida, sem olhar para trás, sem chorar, sem implorar. Saí com dignidade. O que aconteceu depois daquilo foi impossível de ignorar. Nos dias seguintes, meu celular tocou incessantemente. Mensagens do Tiago. Ligações. Pedidos desesperados para conversarmos. Eu não atendi. Não imediatamente. A Viviane também tentou falar comigo. Me mandou mensagens cheias de desculpas, dizendo que tinha sido um momento de desabafo,
que ela não pensava aquilo de verdade, que estava estressada. Eu li e apaguei. Porque desculpa sem mudança não é desculpa, é manipulação. Fiquei 2 semanas sem falar com ninguém, 2 semanas para processar tudo, para entender o que eu sentia, para decidir o que eu ia fazer. E nesse tempo, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu cuidei de mim. Saí com a Rosana, minha amiga de infância. Fomos ao cinema, ao teatro. Tomamos um vinho num barzinho gostoso. Eu ri. Eu vivi. Eu lembrei que eu existia além de ser mãe. Comecei a frequentar um grupo de caminhada no parque perto de casa. Conheci gente nova. Mulheres como eu que tinham histórias parecidas, que entendiam a dor de ser apagada e que estavam aprendendo a se reconstruir. Foi nesse grupo que conheci a Dona Helena, uma senhora de 68 anos, viúva, mãe de 3 filhos. Ela me disse algo que eu nunca vou esquecer. Marisa, filho criado não é garantia de companhia, não é garantia de respeito. A gente acha que sacrifício gera gratidão, mas às vezes só gera expectativa. Expectativa de que a gente vai continuar se anulando para sempre. E quando a gente para, quando a gente diz não, eles se assustam, porque eles não sabem lidar com uma mãe que tem limites. Essas palavras me libertaram, porque eu percebi que eu não era errada, que eu não era exigente, que eu só queria o básico, respeito. Depois de 2 semanas eu atendi uma ligação do Tiago. Ele estava diferente. A voz estava embargada, carregada. Mãe, eu preciso falar com você. Por favor, deixa eu ir aí. Eu deixei. Ele chegou numa tarde de quinta-feira sozinho. A Viviane não veio. E talvez fosse melhor assim. Ele entrou no meu apartamento e antes mesmo de sentar, começou a chorar. Não era um choro contido. Era um choro desesperado, de quem finalmente entendeu o tamanho da ferida que causou. Mãe, eu não sabia. Eu juro. Eu não sabia que a Viviane estava fazendo isso com você. Eu não sabia que você estava sofrendo tanto. Eu não disse nada. Só olhei para ele, esperando. Eu conversei com ela. Eu conversei muito. E eu percebi que eu também fui cúmplice. Porque eu vi os sinais. Eu vi você sendo deixada de lado. E eu não fiz nada. Eu deixei acontecer. Porque era mais fácil. Porque eu não queria brigar. Porque eu achei que você ia entender. Que você sempre entendia tudo. Ele respirou fundo. Limpou os olhos. Mas você não tinha que entender, mãe. Você não tinha que aceitar. E eu sinto muito. Sinto muito por ter sido um filho tão ingrato. Por ter esquecido tudo que você fez por mim. Por ter deixado outra pessoa decidir o seu lugar na minha vida. Eu senti meu peito apertar. Mas mantive a voz firme. Tiago, eu te amo. Sempre vou amar. Você é meu filho. Mas eu não posso mais viver esperando que você lembre de mim. Eu não posso mais aceitar ser tratada como um peso. Eu tenho uma vida. Eu tenho dignidade. E se você quiser fazer parte da minha vida, você vai ter que me mostrar, com ações, não com palavras. Ele assentiu, ainda chorando. Eu vou mostrar, mãe. Eu prometo. E ele mostrou. Não foi perfeito. Não foi imediato. Mas ele mostrou. Começou a me ligar toda semana. Não para pedir nada. Só para conversar. Para saber como eu estava. Passou a me visitar. Sozinho, sem a Viviane. Trazia um café, sentava comigo, conversava sobre a vida dele, sobre o trabalho, sobre os planos. E aos poucos, a Viviane também mudou. Não sei se foi porque teve vergonha do que fez, ou se foi porque o Tiago impôs limites. Mas ela passou a me tratar diferente, com respeito, com consideração. Me chamou para almoçar na casa deles. Pediu desculpas, de verdade. Disse que tinha agido errado, que tinha deixado inseguranças dela falarem mais alto, que tinha sido injusta. Eu aceitei as desculpas, mas deixei claro, respeito não se pede, respeito se conquista, e se reconquista. Hoje, quase 1 ano depois daquela noite, eu tenho uma relação diferente com meu filho. Não é perfeita. Ainda há dias em que ele esquece
em que volta aos velhos padrões. Mas quando isso acontece, eu não deixo passar. Eu falo. Eu coloco limites. E ele ouve. Eu continuo saindo com minhas amigas. Continuo indo às caminhadas no parque. Continuo cuidando de mim. Porque eu aprendi uma coisa fundamental. Eu não posso depender de ninguém para me sentir completa. Nem do meu filho, nem de ninguém. Se essa história tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo e, se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu aprendi que amor de mãe não é se anular. Não é aceitar qualquer coisa em nome de um sentimento que só existe de um lado. Aprendi que colocar limites não é egoísmo, não é falta de amor, é autocuidado, é dignidade. Aprendi que às vezes a maior prova de amor que podemos dar é ensinar as pessoas a nos valorizar, a nos respeitar, a nos enxergar. E aprendi que justiça nem sempre vem de fora. Às vezes, a maior justiça que podemos fazer é para nós mesmas. É escolher não aceitar migalhas. É escolher não implorar por um lugar que já é nosso por direito. Aquela gravação que eu fiz não foi vingança. Foi defesa. Foi a forma que eu encontrei de dizer: eu existo, eu importo, e eu não vou mais fingir que não vejo o que está acontecendo. Hoje, quando olho no espelho, eu me reconheço. Reconheço a mulher que trabalhou a vida inteira, que criou um filho sozinha, que passou por perdas, por dores, por humilhações, mas que não se deixou quebrar. Reconheço a mulher que aprendeu a dizer não, que aprendeu a se colocar em primeiro lugar, que aprendeu que ser mãe não é desaparecer. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se meu filho vai manter esse novo jeito de me tratar. Não sei se a Viviane realmente mudou ou se só está fingindo. Mas eu sei de uma coisa: eu nunca mais volto para um lugar onde precise implorar para ser respeitada. Porque respeito não se implora, respeito se exige. E quando não vem, a gente se afasta, a gente se protege, a gente escolhe a própria paz. E se você está passando por algo parecido, se você está sendo tratada como invisível, como um estorvo, como alguém que só serve quando é conveniente, eu te digo, você não está sozinha. E você não está errada em querer mais, em exigir mais. Você merece ser vista, você merece ser ouvida, você merece ser respeitada. E se as pessoas ao seu redor não entendem isso, talvez o problema não seja você. Talvez seja a hora de repensar quem realmente merece estar na sua vida. Porque vida é curta demais para ser vivida nas sombras. E nós, mulheres que demos tanto, que abrimos mão de tanto, que carregamos tanta coisa sozinhas, nós merecemos luz, merecemos espaço, merecemos dignidade. E eu estou aprendendo todo dia a me dar isso, a me dar o respeito que eu sempre dei aos outros, a me dar o amor que eu sempre derramei sem medir. Naquela noite, quando saí do restaurante, eu não sabia se tinha feito a coisa certa, se tinha exagerado, se tinha sido dura demais. Mas hoje eu sei que fiz exatamente o que precisava ser feito, porque pela primeira vez na vida eu escolhi a mim mesma. Eu escolhi minha dignidade. Eu escolhi não aceitar menos do que eu merecia. E essa escolha mudou tudo. Não só na minha relação com meu filho, mas na minha relação comigo mesma. Porque quando você para de implorar por amor, quando você para de se contentar com migalhas, quando você para de aceitar desrespeito em nome da paz, você se liberta. Você se torna dona da sua própria história. Você se torna protagonista da sua própria vida. E eu prometo uma coisa: nunca mais vou ser coadjuvante na minha própria existência. Nunca mais vou aceitar ser apagada. Nunca mais vou fingir que está tudo bem quando não está. Porque eu aprendi, do jeito mais doloroso possível, que silêncio não é virtude. Silêncio é cumplicidade com a própria humilhação. E eu não vou mais ser cúmplice de quem me desrespeita, nem mesmo se essa pessoa for alguém que eu amo. Porque amor verdadeiro não humilha, não exclui, não apaga. Amor verdadeiro respeita, inclui, enxerga,
E se não for assim, não é amor. É conveniência, é uso, é desrespeito mascarado de afeto. E eu não aceito mais isso. Não de ninguém. Hoje eu tenho 54 anos. Continuo trabalhando, continuo vivendo, continuo construindo uma vida que é minha, que tem meu rosto, minha voz, minhas escolhas. E quando olho para trás, para tudo que passei, eu não sinto raiva, não sinto rancor, sinto gratidão. Gratidão por ter tido coragem de reagir. Gratidão por ter escolhido minha dignidade. Gratidão por ter aprendido, mesmo que tarde, que eu mereço respeito. E se tem uma coisa que eu quero deixar para você que está me ouvindo agora, é isso. Não espere chegar no fundo do poço para reagir. Não espere ser completamente apagada para gritar. Não espere perder toda a sua essência para lembrar que você importa. Reaja agora. Coloque limites agora. Escolha você agora, porque o tempo passa e a gente não volta. E não adianta olhar para trás e se arrepender de ter aceitado tanto, de ter calado tanto, de ter se anulado tanto. A hora é agora. A escolha é sua. E você merece. Merece todo o respeito, toda a consideração, todo o amor. Não aceite menos, nunca